Bom, em discussão, falando sobre a Lei Menino Bernardo está de volta e eu deixei uma pergunta no intervalo, mas antes eu queria só deixar bem claro para quem está em casa que essa questão de uma palmadinha na mão ou a medida disso é uma coisa extremamente subjetiva, né, Ranieri? Isso, muito subjetivo. Existe até algumas correntes jurídicas de alguns juristas famosos que dizem que a palmada não se enquadra nessa lei. A palmada educativa, não é aquela... Não é uma agressão. Não é aquele tapa, aquele agressão aquele pesada. espancamento, aquela agressão pesada. Porque às vezes o pai está com raiva e desconta a raiva na criança, que é totalmente desproporcional. Totalmente desproporcional. Aquele tapinha, aquela palmada na mão que você faz, que você, no mesmo momento você conversa e explica o porquê daquilo, alguns defendem que não se enquadra na lei. Eu parto do princípio da razoabilidade. Vejo que deve ter um limite, uma proporção, e se for o caso ter que dar aquela palmadinha, que seja uma palmada que seja explicada, que seja bem definido o porquê, ou não dá. Okay. É melhor educar. Mas aí eu vou jogar para do Valino o que a gente estava falando na hora do intervalo. Às vezes tem crianças muito pequenas que ainda estão aprendendo as palavras, não vão conseguir compreender, por exemplo, por que não se deve colocar a mão numa tomada. E aí a criança vai e coloca a mão na tomada e você fala, não, aí ela puxa, mas ela vai lhe testar de novo, então ela vai botar a mão ali de novo. E aí o pai às vezes dá aquele tapinha que não chega a doer a mão da criança, mas ela retrai. Isso, na sua opinião, também não deveria ser feito assim? Não deveria, não deveria. Uma coisa é a compreensão no sentido lógico, que é isso que tu traz, o sentido lógico. Ela pode não compreender, mas ela sente. Ela sente, né? Então, existem formas e formas de falar que aquilo não pode acontecer, porque ali tem uma corrente elétrica e ela vai ser eletrocutada, ela vai sofrer um choquinho, porque tem sim formas de fazer mais isso. Ríspida, mais... Porque à medida que você faz a palmada, naquele horário, naquele momento, ela vai além do medo, né? Ela vai se sentir assustada. E por isso que ela não vai ali. Isso é o que a gente vai chamar de estímulo negativo. Você pode ensinar a seu filho com estímulos positivos. Então vamos colocar aqui agora para os pais que devem estar perguntando em casa, né? E aí, eu faço o quê? Tá, nesse sentido, primeiro, a gente está falando de um ser pequeno, né? Eu tô ainda na criança. E aí sai dessa verticalidade, vai para a horizontalidade e fala com teu filho. Fala com a tua filha, fala. Desce no mesmo nível. Dialoga, tá? E aí, se você tem essa conduta desde os princípios de vida desse ser, ele vai entender, ela vai entender, com certeza. A questão é que os pais, eles adotam a palmada, o grito. Eu não sei se você percebe, na comunidade a gente vê muito pai e mãe gritando. Menino! Desse jeito. E aí, se eu aprendo com estímulos negativo e positivo, aquilo dali é um estímulo que eu vou carregar pro resto da minha vida. Eu só sei gritar. Aí você só porque com o grito, alguém vai me escutar. A mesma coisa com a violência. Você estava falando da Lei Maria da Penha. Nós temos o país que mais mata jovens, que mais mata mulheres, né? E que mais diminui as crianças e que as levam para o hospital. Né? Então, essa violência na nossa sociedade, ela é iminente, ela é visível. E por que eu tenho que criar com mais violência dentro da minha casa? O castigo. Castiga. Tira do teu filho ou tua filha algo que ele deseja. Isso pode ser da mamadeira, o doce ou o celular. Tira, né? Mostra, coloca em um lugar específico, mostra para ele que aquilo dali não é bom e que ele vai ter que pagar alguma coisa. Porque não é isso que eu faço com as minhas escolhas? Eu pago um preço muito caro por ser psicóloga na minha vida. Eu poderia ter outra profissão, mas essa foi que eu escolhi, né? Eu já ouvi uma frase bem bacana que diz assim, liberdade é poder escolher a jaula que você quer ficar dentro, né? Você ia falar alguma coisa? Eu fico pensando assim, agora como espectador e como querendo aprender. Porque quando eu era mais novo, mais criança, eu recebia aquelas palmadas educacionais. Trelou, apanhou. Até porque eu tinha um irmão mais velho que a gente não era fogo se cheirasse. E assim, Sim, minha mãe, a personalidade às vezes pegava a gente e... Claro. Não, nunca chegou a agredir, nunca chegou Sim. a ferir. Minha mãe sempre teve um respeito, um cuidado, mas sempre deu aquela palmada mostrando que lá tem que ter o respeito. Mas hoje eu não sinto a mínima vontade de passar isso pro meu filho.
Aí a gente vê assim, essa questão, né? Se a gente dá uma pomada educacional, se a criança vai espelhar isso. Como psicólogo, o que é que você tem a dizer nisso? Assim, eu tô até... Aqueles cantinhos da disciplina da Super Nene, aquilo funciona mesmo? É uma didática? Funciona. Aqueles cantinhos da Nani, ela está subsidiada por Skinny, né? Que é um grande terapeuta, um grande psicólogo, comportamentalista. Ali vem da base behaviorista. Funciona sim. A questão é você saber dar limite, mostrar a teu filho ou a tua filha que de fato existem regras, existem normas na nossa sociedade e que se a gente infringi-las, nós iremos sofrer. Pagar um preço. Nós vamos pagar um preço. E aí seja na questão de colocar o dedo na tomadinha, de tirar, né, as coisas do local, de não ter responsabilidade de juntar seus brinquedos, né, de gritar, de dizer coisas ofensivas à mãe, ao pai, quem está por perto, né? Na verdade é você ensinar o outro com base no respeito e amor. Só que isso é muito difícil dentro da psicologia. E é uma coisa que às vezes que leva tempo também, porque muito não é imediato. difícil, porque nós somos educados para de fato competir com o grito, né? O pai e a mãe ali mostram de verdade que é autoridade, com o grito e com a ofensa. Agora, de convir que uma criança com 2, 3 anos levar um tapa de um ser maior... É desproporcional. É bem desproporcional. E aí com o adolescente, né? Porque até os 18 anos essa lei garante, né? Até 18, Isso. né? Isso. Com o adolescente é mais difícil de conversar, porque parece que eles têm a opinião formada e querem fazer as coisas do jeito que querem, e aí? Não. Estamos falando da Deixar criança... ele pagar o preço? Não. Estamos falando de uma criança, de um bebê que vai chegar à sua fase de adulto. É isso que eu estou falando. A educação é um processo de construção. Por mais idade que você tenha, você sempre está aprendendo. E se você tem um bom aprendizado na sua casa enquanto criança, desde o bebezinho, na barriga da mãe, que muitos deles já sofrem agressão no ventre, diga-se de passagem, né? Que tipo de agressão? Muitas mães agridem seus filhos quando ela não a quer. Nunca escutou isso? De bater na barriga, de imprensar a barriga, de falar palavras ofensivas para aquela criança que não está sendo bem-vinda naquele momento. Substâncias indevidas. O pai, porque às vezes, muitas vezes a gente só bota a responsabilidade na mulher, mas o pai também é uma figura fundamental nesse processo de educação. Use substâncias indevidas também. Obviamente. Agora, veja só, eu sou uma criança, tenho você como meu pai, ou vocês como meus pais, são as pessoas que eu tenho meu primeiro contato de sociedade e vocês me agridem. E vocês me diminuem. E vocês dizem que eu sou burra, que eu não aprendo, que eu sou intolerante. Eu vou crer em quem mesmo no mundo? Verdade. A forma como a família estabelece é a forma como a sociedade se estabelece, só que não é como você vai se colocar no mundo, né? Obviamente, se você tem estímulos negativos, para você ter estímulos positivos na sua vida, você vai sofrer muito. E aí não é à toa que muitas crianças da comunidade, em termos de condições econômicas desfavorecidas, que vivem num mundo de violência, elas vão ser muito mais violentas porque normaliza essa violência por achar que essa violência é normal. A gente está sem mais tempo, né? Nosso tempo, infelizmente, acabou. Queria agradecer Durvalina Rodrigues, que é psicóloga e psicoterapeuta da Divisão de Psicologia, que faz a direção aqui na Assembleia. Obrigado, viu, por ter esclarecido. Acho que foi bastante interessante para os pais poderem refletir sobre isso. Algo complexo, né? Mas desde já agradecida e fica à disposição. Tá certo. Ranieri, a OAB está à disposição também para casos de violência quando se aplica? Sim, estamos sim. Onde houver violação do direito da criança ou adolescente, a OAB estará lá para que seja resguardado os direitos desses que tanto precisam, que são nossas crianças e adolescentes. Obrigado mais uma vez. A OAB Paraíba agradece e desde já sempre à disposição. Ok. A discussão teve que terminar por aqui, mas ela pode continuar aí do outro lado da telinha. Leve esses argumentos que a gente distribuiu para você aqui durante o programa e discuta com sua família, com seus amigos, rodas de conversa, faculdade, trabalho e nunca deixe de se informar com qualidade, porque só assim você vai ter uma boa opinião formada sobre o assunto. Até o próximo programa.